Esse título polêmico foi mais do que necessário e milimetricamente verdadeiro. A situação que vou mostrar agora é inaceitável. Antes de tudo, quero dizer que essa não é uma matéria de cunho político, mas fique à vontade para expor sua visão. Da minha parte nesse vídeo, não tem lado sendo defendido, pois essa é uma matéria completamente técnica, com dados apurados e que saíram nas maiores mídias de todo o mundo. 2 milhões de brasileiros foram exterminados, quase meio milhão de angolanos também, e vou explicar o porquê. De acordo com diversas entrevistas, publicações e pesquisas associadas ao INAC, que é o Instituto Não Aceito Corrupção, a cada R$30 mil desviados, uma pessoa perde a vida por falta de atendimento na saúde pública. Olha que nem tô falando de segurança pública, para o número de exterminados não ficar maior. Então aquele que está à frente do governo é responsável pelo extermínio em massa da população, quando esse governante está envolvido em esquemas de corrupção. Sendo assim, não são criminosos apenas líderes como Saddam Hussein ou Bashar al-Assad, que exterminam com armas. O extermínio com falta de atendimento médico e fome é muito mais doloroso, pode ter certeza. E aqui vem uma informação vergonhosa para os brasileiros. O Brasil ocupa a primeira posição de forma absoluta, como o país mais corrupto do século, e se bobear de toda a história do planeta Terra. Pelo menos no último século, que foi a base desse vídeo, o Brasil está em primeiro lugar. Se não me engano, as próximas 5 posições juntas não batem o valor desviado no maior esquema de corrupção da história e que pertence ao Brasil. Lembrando que essa não é uma matéria de cunho político, ela é técnica, com base em informações de governos e instituições, como a própria FIFA, que tá na lista também. Isso mesmo, hoje veremos aqui os 10 maiores esquemas de corrupção do último século. Infelizmente, já comecei contando-os o final, que o Brasil é o grande campeão, mas o mais importante vem na matéria. Vocês vão saber o valor desviado e como foi esse esquema frente aos outros 9. Lembrando que o Brasil é um país maravilhoso em recursos naturais e por não estar em rota de guerra. Porém, o povo é vitimado no mesmo nível que países que estão envolvidos em conflitos, se não for pior. Então quero que você comente aqui o que seria necessário na sua visão, para que em um curto prazo o povo se livrasse dessa maldição que faz parte da história, que é a corrupção. Me fala também se você acredita que em um curto prazo é impossível de se livrar desse sistema corrupto. Caso você more no Brasil, conta se você tem vontade de ir embora. E caso more em outro país, me fala se pretende se mudar e o porquê. Pessoal, vou começar a publicar 2 vídeos por dia, então fiquem atentos que provavelmente o primeiro vídeo vai começar a sair por volta das 11 da manhã, e entre 7 e 8 da noite vem o segundo. Aos finais de semana, vou tentar publicar pelo menos um em cada dia. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Dê seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O que parecia apenas um jogo, na verdade escondia o que muitos chamam de o maior esquema esportivo já descoberto. A FIFA, que organiza os torneios mais assistidos do planeta, foi acusada de transformar o futebol num balcão bilionário de propinas. Documentos revelaram que, durante décadas, dirigentes do alto escalão embolsaram fortunas para decidir onde seriam as próximas Copas, quem ganharia contratos de transmissão e quem poderia explorar os eventos sem qualquer fiscalização real. A revelação chocou o mundo em 2015, quando autoridades dos Estados Unidos prenderam figuras importantes da organização.
O impacto foi tão grande que diversos patrocinadores internacionais romperam contratos na mesma semana. As investigações mostraram que sedes como Rússia e Catar foram escolhidas com base em pagamentos secretos, que ultrapassaram bilhões. As decisões eram feitas em salas privadas, longe dos olhos do povo apaixonado pelo esporte. A imagem da FIFA ficou destruída, a confiança desmoronou, mas mesmo com escândalos e prisões, o futebol seguiu. O dinheiro continuou fluindo, deixando claro que o poder por trás da bola é muito maior que o amor do povo pelos gramados. A Siemens, gigante alemã da tecnologia e engenharia, se viu no centro de um escândalo tão sujo que arranhou a imagem da indústria europeia. Por anos, a empresa pagou propinas para garantir contratos em diversos países, do Oriente Médio à América Latina. Estima-se que mais de US$ 1,5 bilhão foram usados para corromper políticos e autoridades. O objetivo era simples: vencer licitações, mesmo oferecendo produtos mais caros e, em muitos casos, de qualidade inferior. As investigações provaram que existia um sistema interno na própria Siemens para esconder as transações ilegais, com departamentos secretos criados apenas para movimentar o dinheiro da corrupção. Entre os países envolvidos estavam Grécia, Nigéria, Bangladesh, Venezuela, Rússia e até os Estados Unidos. A empresa pagou a maior multa por corrupção internacional já aplicada a uma companhia privada até aquele momento. O impacto foi tão forte que milhares de funcionários foram demitidos, diretores presos e ações despencaram na bolsa. O caso virou símbolo de como até as empresas mais tradicionais escondem podridão por trás de seus ternos e crachás. No coração da África, um dos maiores escândalos de corrupção da história conectou traficantes de armas, políticos franceses e generais angolanos. Conhecido como Angolagate, o caso expôs acordos secretos que financiaram o combate no país. Entre 1993 e o ano 2000, foram vendidas ilegalmente armas de guerra a Angola, mesmo com embargos da Organização das Nações Unidas. O dinheiro saía de cofres públicos e era desviado por empresas e políticos. França e Angola formaram uma parceria clandestina. Em Paris, figuras influentes enriqueceram com comissões ilegais, enquanto em Luanda, o povo era vitimado pela violência, sem saber que seus líderes negociavam armamentos com criminosos internacionais. O rastro de propinas ultrapassou os US$ 2 bilhões, e no meio da sujeira estavam ministros, empresários, diplomatas e até filhos de presidentes. O combate foi alimentado pelo luxo de poucos e pela miséria de milhões. Mesmo após o escândalo vir à tona, muitos envolvidos escaparam da cadeia. O julgamento demorou anos e as punições foram leves. O povo angolano, no entanto, segue colhendo as cicatrizes de uma década vendida por sangue e ganância. No Zimbábue, sob o comando de Robert Mugabe, o país viu bilhões desaparecerem diante de seus olhos. O ditador, que governou por décadas, desviou quantias gigantescas usando o setor de diamantes como fachada para o esquema. Enquanto o povo enfrentava fome, inflação descontrolada e ausência total de serviços básicos, Mugabe acumulava riquezas em contas no exterior e propriedades espalhadas pelo mundo. Estima-se que ao menos 15 bilhões tenham sido desviados. O esquema envolvia militares, bancos internacionais e empresas de fachada. Os diamantes extraídos iam parar em mercados estrangeiros e o dinheiro nunca voltava. Era desviado por canais secretos, sem qualquer fiscalização. Relatórios internacionais denunciaram a fraude, mas poucos ousaram confrontar Mugabe. Quem se opunha era calado à força ou exilado. A população ficou refém de um regime que preferia enriquecer do que reconstruir a nação devastada. Mesmo após sua saída do poder, as marcas do regime ainda são visíveis. Escolas em ruínas, hospitais sem remédio e famílias inteiras abandonadas. E tudo por conta de um governo que trocou o futuro do país por luxo e influência pessoal. Na Nigéria, o general Sani Abacha se destacou como um dos líderes mais corruptos da história mundial. Durante seu governo, entre 1993 e 1998, ele desviou bilhões do cofre público. Estima-se que o ditador tenha escondido pelo menos US$ 5 bilhões em contas na Suíça, Reino Unido e outros paraísos fiscais. O dinheiro vinha de contratos fraudulentos, extorsões e desvio direto de fundos do petróleo. Enquanto o povo sofria com apagões,
falta de comida e uma economia afundada, Abacha e sua família nadavam em dinheiro roubado. Iates, mansões e joias eram adquiridos com recursos que deveriam alimentar milhões de pessoas. Após sua execução em 1998, investigações revelaram o tamanho da roubalheira. Governos estrangeiros congelaram contas secretas e devolveram parte dos valores desviados, mas o estrago já estava feito. Mesmo com as provas, muitos dos cúmplices do ditador seguiram livres. A Nigéria continua lutando contra a corrupção até hoje, tentando curar as feridas deixadas por um homem que colocou o país de joelhos diante da própria ganância. Na Malásia, o fundo soberano conhecido como um NDB deveria impulsionar o desenvolvimento econômico, mas nas mãos do então primeiro-ministro Najib Razak se transformou num dos maiores escândalos de corrupção global. Mais de 4 bilhões e meio de dólares foram desviados para contas secretas, empresas de fachada e compras extravagantes. O dinheiro do povo foi usado para bancar filmes em Hollywood, iates de luxo e mansões milionárias. O caso foi investigado em diversos países, incluindo Estados Unidos e Suíça. A magnitude do desvio e a participação direta do governo malásio chocaram o mundo e abalaram a credibilidade internacional do país asiático. Najib Razak foi julgado e condenado, mas até hoje, parte do dinheiro ainda não foi recuperado. O fundo NDB virou símbolo da corrupção moderna, em que líderes manipulam as finanças de um país inteiro para enriquecer no silêncio. O povo da Malásia, traído por quem prometeu crescimento, viveu a vergonha de ver seu país nos noticiários como exemplo de fraude. O caso deixou claro como uma nação pode afundar quando quem governa age como dono do cofre. Em 2016, o mundo assistiu estarrecido à explosão de um vazamento sem precedentes, os Panama Papers. Milhões de documentos secretos revelaram como líderes mundiais escondiam fortunas em paraísos fiscais para escapar do povo e da justiça. O esquema envolvia a empresa Mossack Fonseca, que criava empresas de fachada em nome de presidentes, reis, ministros e bilionários. Os nomes iam de ditadores africanos a magnatas russos, passando por artistas e atletas. As revelações causaram renúncias imediatas, protestos em massa e investigações em diversos países. A confiança nas autoridades internacionais foi atingida em cheio, e o povo percebeu que a corrupção tinha um alcance inimaginável. Os documentos mostravam como recursos públicos eram desviados e depois lavados por empresas fictícias em ilhas do Caribe, Ásia e Europa. Muitos dos beneficiados financiavam campanhas políticas e até combates no Oriente Médio. Apesar do impacto global, poucos foram punidos. A maioria das fortunas permanece protegida por leis, feitas justamente por aqueles que se beneficiam delas. O escândalo escancarou o quanto o sistema internacional favorece os corruptos. 4 anos depois, outro estouro abalou as estruturas do sistema financeiro internacional, o caso FinCEN Files. Documentos vazados revelaram que grandes bancos ajudaram a movimentar mais de 3 trilhões de dólares em dinheiro suspeito. Relatórios do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mostraram que instituições como HSBC, JP Morgan e Deutsche Bank continuaram operando contas ligadas a criminosos, oligarcas, regimes autoritários e cartéis. Mesmo sabendo que o dinheiro vinha de corrupção, lavagem ou tráfico, os bancos fechavam os olhos. Preferiam lucrar com taxas e comissões do que alertar as autoridades. Era o sistema financeiro internacional virando cúmplice do caos. O esquema afetou diretamente conflitos, movimentou armas, financiou extermínios e blindou criminosos. Os relatórios internos, que deveriam proteger o povo, eram ignorados ou engavetados deliberadamente. Mais uma vez, as punições foram mínimas. Bilhões seguiram intocados em contas secretas. O caso deixou claro que os grandes bancos do planeta preferem manter as engrenagens da corrupção rodando do que arriscar perder clientes valiosos. O Banco do Vaticano, oficialmente chamado de Instituto para as Obras de Religião, se tornou símbolo de um dos escândalos mais obscuros do século passado. O que deveria cuidar de doações e caridade foi usado para lavar dinheiro sujo e alimentar o crime. Nos anos 80, milhões sumiram dos cofres da instituição.
Ligado ao colapso do Banco Ambrosiano, o Vaticano foi acusado de esconder fortunas vindas de máfias, regimes corruptos e até do tráfico internacional. A ligação direta com o Vaticano fez o escândalo ganhar contornos quase cinematográficos. Bispos e cardeais foram citados. Um banqueiro envolvido foi encontrado enforcado numa ponte em Londres. A suspeita, execução com aparência de tirar a própria vida. Diversos papas prometeram transparência depois disso, mas investigações mostraram que até a década passada, o banco ainda fazia transações milionárias sem fiscalização adequada. O mistério e o poder blindaram os envolvidos. O caso mostrou que nem o local mais sagrado está imune à ganância humana. Com o pretexto de ajudar os pobres, milhões foram escondidos, desviados e usados para alimentar redes criminosas globais que seguem agindo até hoje. O maior esquema já descoberto no planeta explodiu no Brasil, envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e dezenas de políticos. O escândalo mostrou que o país foi tomado por uma organização criminosa de alto nível, através da investigação da Operação Lava Jato. Foram mais de 10 bilhões de dólares desviados, não milhões com M, mas bilhões com B de buraco. Isso faz com que o governo tenha exterminado indiretamente, ou diretamente dependendo do seu ponto de vista, cerca de 2 milhões de pessoas. Propinas, superfaturamento, contratos falsos e conchavos que abasteceram campanhas políticas, contas no exterior e um sistema de poder paralelo acima da lei. Empresas como Odebrecht e OAS pagavam para conseguir obras públicas. Em troca, líderes recebiam malas de dinheiro, apartamentos de luxo, sítios reformados e até cargos estratégicos. Era um mercado de influência operando livremente. O esquema se espalhou por mais de 12 países, atingindo presidentes, ministros e até líderes de nações africanas e latino-americanas. A Lava Jato virou uma operação internacional, com delações bombásticas e prisões de alto impacto. Apesar das revelações, muitos dos principais envolvidos escaparam ilesos ou foram soltos por decisões judiciais. O povo brasileiro, cansado de promessas, ficou com a sensação de que o combate à corrupção sempre acaba em pizza. Depois de tantos escândalos revelados, uma certeza fica evidente: o sistema mundial está podre. Os que deveriam proteger o povo, na verdade, usam o poder para enriquecer, destruir países e esconder suas sujeiras atrás de discursos ensaiados. Muitos desses esquemas bancaram conflitos, financiaram extermínios, causaram miséria e atrasaram o desenvolvimento de nações inteiras. E tudo isso sem que os principais culpados tenham realmente pagado pelo que fizeram. As estruturas globais seguem intactas. Os bancos continuam funcionando, as empresas seguem lucrando, e os mesmos políticos aparecem sorrindo em campanhas, pedindo votos com promessas que eles jamais pretendem cumprir. Comente aqui o que seria necessário na sua visão, para que em um curto prazo o povo se livrasse dessa maldição que faz parte da história, que é a corrupção. Me fala também se você acredita que em um curto prazo é impossível de se livrar desse sistema corrupto. Caso você more no Brasil, conta se você tem vontade de ir embora. E caso more em outro país, me fala se pretende se mudar e o porquê. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.